Boa noite, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui para gravar esse vídeo dessa segunda-feira maravilhosa com vocês, tá? Não esqueça, like no canal, sininho para receber as notificações, siga a gente nas redes sociais aí para a gente crescer essas redes também. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente com vocês, tá? Eu vou trazer e vou abordar e dar opinião em cima da entrevista coletiva que o Arteta deu, a primeira aí da pré-temporada. Hoje o Arteta deu uma entrevista coletiva. E vou falar também de uma entrevista que o nosso menino Gabriel Magalhães deu aí ao The Athletic no dia 20, mais conhecido como ontem. Não sei se ele deu a entrevista no dia 20, né? Mas foi publicado no dia 20, no dia de ontem. Tá? Então vamos falar sobre esses dois casos, fazendo um vídeo diferente hoje. Aí amanhã, tendo mais notícias, a gente aborda um pouco mais, saíram algumas notícias picadas hoje, mas eu queria abordar essas duas entrevistas com vocês porque tem pontos importantes dentro dela, tá? Então, vamos direto ao nosso resumo diário. Mas antes das entrevistas, eu quero falar com vocês que hoje o Arsenal lançou a sua camisa away, tá? As fotos já tinham sido vazadas há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás. A gente já sabia mais ou menos, né? Deve ter alguém ali que é dono daquele site Foot Headlines, porque eles acertam todas as camisas dos clubes. Tipo, sei lá, quando acaba a temporada eles já estão sabendo qual vai ser a camisa da próxima. Então, até porque tem que fazer todo o enxoval e tal. Então, o designer sai bem antes. Então, sei lá, no meio da temporada eles já devem saber qual vai ser a camisa da próxima, porque o designer tem que estar pronto para preparar todo o enxoval, para venda, para divulgação, para entrega no lançamento. Então, não dá para divulgar a camisa tipo assim muito muito próximo do lançamento, entendeu? Então, essa é a camisa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa camisa nova. Eu particularmente gostei bastante da camisa. Porém, eu acho que essa deveria ser a camisa 3. Eu gostei mais da branca para ser a número 2. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa camisa número 2 do Arsenal. E, como eu falei para vocês na introdução, a gente vai falar um pouco sobre uma entrevista. E quem publicou foi o James McNicholas, do The Athletic. Tá? Ele é um cara que fala muito sobre o Arsenal, né? Gosto muito dos artigos dele, que ele publica no The Athletic. O Gabriel Magalhães ele deu uma coletiva. Uma coletiva não, né? Deu uma entrevista aí falando um pouco desse período que ele está no Arsenal. Tá? Então, ele começa falando o seguinte: não acho que possamos dar desculpas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, mentira. Primeiro foi perguntado para ele sobre o contrato, né? Na verdade. Então ele fala que só tem uma coisa a dizer e Mikel disse: estamos prontos para alcançar novos patamares nessa temporada. Isso é uma informação muito importante, porque o Arteta ele sempre vem falando, né, dos próximos passos, de alcançar os próximos passos, tá? O Arteta tem que entender às vezes que nada vai ser perfeito, que ele não vai conseguir a perfeição, por mais que para você ganhar a Premier League você tem que chegar próximo da perfeição, tá? O Arteta vem fazendo um ótimo trabalho desde quando ele assumiu o clube, fez aí uma limpeza no elenco, às vezes teve que aceitar jogadores que particularmente ele não queria, justamente porque, por exemplo, ele teve que pagar para jogadores irem embora, e aí teve que pegar jogador de graça, entendeu? Só para compor elenco.
Então, o Gabriel fala sobre essa questão de alcançar patamares nessa temporada. E eu acredito que essa temporada é o ponto que o Arteta queria chegar. Porque ele está conseguindo ter um elenco grande, como ele sempre pediu, e ele está praticamente com os jogadores que ele escolheu. Tá? Não tem nenhum jogador ali diferente que ele não tenha contratado, que ele não tenha escolhido. Se vocês lembrarem de algum aí, deixa aqui nos comentários. Porém, eu acho que agora o Arteta conseguiu criar um arcabouço ali de jogadores e de estilo de jogo, onde ele também pode variar o estilo de jogo dele durante a partida com esses jogadores. Tá? É importante também dizer que o Arteta ele tem a confiança do grupo. Tá? O Arteta ele é um cara muito do grupo e ele consegue mexer com o psicológico dos jogadores de uma maneira que, sendo bem sincero, eu nunca vi ninguém mexer. Tá? É só ver os jogadores falando que eles têm a vontade de vir para o Arsenal, os jogadores renovando, eles falam que querem ficar no clube, que eles gostam de estar no clube, que o ambiente é bom. Então o Arteta conseguiu trazer isso para dentro do Arsenal. Conseguiu trazer a torcida também, uma torcida que estava desacreditada. Então isso é um ponto importante. E tem um ponto que o Gabriel vai falar mais ali na frente sobre essa questão. Ele falou também, antes da turnê, né, de 3 partidas do clube em Singapura, tá, e Hong Kong. Ele fala o seguinte: não acho que possamos dar desculpas. Nos últimos 3 anos fizemos tudo o que podíamos. Só nos faltou um pouco de sorte. Mas dentro do clube, eu realmente acredito que estamos todos convencidos de que podemos ganhar troféus. Grandes troféus. Então é aquilo que eu falei. Os jogadores eles abraçaram a ideia do Arteta. E isso é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Se os jogadores não acreditam na ideia do treinador, por exemplo, o Gabriel não teria renovado, o Gabriel teve proposta para sair, tá? Ele não teria renovado, o Lewis Kelly não teria renovado, o Nwaneri não teria renovado, Saka e Saliba, que estão próximos de renovar, não estariam nem pensando em negociar uma renovação de contrato. Tá? Os jogadores contratados que sempre falam que a vontade é vir para o Arsenal, a gente tem o Gyökeres aí fazendo de tudo para vir para o Arsenal. Então, isso faz muito parte da cultura do clube. Tá? Por mais que às vezes algumas pessoas discordem, isso faz parte. O clube não vai contratar sempre o jogador que as pessoas querem, entendeu? Tem jogadores que eu queria que o Arsenal não vai contratar, tem jogadores que outras pessoas queriam e não vai contratar. Porém, o Arsenal está mantendo uma base, tá? E essa base é muito forte, tá? Então a gente tem o Raya no gol, a gente tem o Saliba e o Gabriel na defesa, a gente tem o Odegaard, que é o nosso capitão, junto com o Rice ali no meio de campo, tem o Saka, que é um menino, mas consegue segurar ali a ponta, entendeu? Então a gente tem uma base. Assim, não que os outros jogadores sejam ruins, mas a gente já tem uma base formada que vai ser em cima desses jogadores dentro do clube, tá? Então, abraçar a ideia do Arteta é uma coisa que os jogadores estão fazendo e eles expõem isso, tá? Eles expõem essa ideia de que o Arteta ele tem uma ideia de jogo e os jogadores estão abraçando essa ideia do Arteta. Tá? Ele fala sobre o tempo dele no clube também, né? Já estou no clube há 5 anos e posso ver o progresso que está acontecendo aqui. E, cara, quem diz que não vê progresso no Arsenal, desculpa, não entende nada, não está entendendo nada. Porque o que o Arsenal era ali no finalzinho da era Wenger para o que o Arsenal é agora, e aí a gente está falando em questão de torcida, a gente está falando em questão
de disputar campeonato, de trazer os melhores jogadores. Cara, a gente não fazia isso. Então, você pode ter várias críticas à metodologia do Arteta, à metodologia do Arsenal. Você pode ter várias críticas, N críticas válidas, tá? Porém, uma crítica que as pessoas não podem ter é que o Arsenal voltou a progredir, tá? Ele continua, estou aqui para ganhar títulos, para conquistar coisas, para ajudar a tornar o Arsenal ainda maior. Eu realmente acredito que esta próxima temporada será grande. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Essa é a temporada do Arsenal, tá? Essa é a temporada do Arsenal. Eu realmente acredito que será um grande desafio. Essa próxima temporada será um grande desafio para nós, mas também acredito que podemos ganhar coisas. Temos uma grande chance de ganhar um troféu, tá? Então, ele fala de ganhar troféu, que é isso que a torcida pede bastante. Uma vez eu escutei um jornalista falando que sempre escutava na rua a torcida do Arsenal falando, e nas redes sociais, né? A gente sempre tá nessa, nunca ganha troféu e tal. A gente precisa ganhar troféu, Tá. Ele falou, cara, troféu tem vários, entendeu? A Community Shield é troféu, a Carabao Cup é troféu, a FA Cup é troféu, a Premier League é troféu, a Champions League é troféu, a Conference League é troféu. Vocês querem ganhar troféu? Tem troféu. Ou vocês querem ganhar o troféu que vocês querem? Que são coisas diferentes, entendeu? E faz sentido, porque as pessoas falam, falta o Arsenal ganhar troféu. Se a gente ganhar, sei lá, a gente não vai disputar, mas, por exemplo, se a gente ganhar a Community Shield, é o troféu que vocês querem? Provavelmente não, entendeu? Então, tem que falar, a gente quer ganhar a Premier League, a gente quer ganhar a Champions League. É isso, porque ganhar troféu é ganhar a Community Shield, a Carabao Cup. Eu não coloco a FA Cup como título pequeno, porque é o campeonato mais antigo do mundo, então não tem como você colocar esse título como um título pequeno, tá? Então, eu acredito que grandes troféus são Premier League, FA Cup e Champions League, tá? Que é o que eu acho que o Arsenal precisa disputar nessa temporada. Quer dizer, disputar já está disputando, né? Precisa ganhar, tá? A gente precisa ganhar esses troféus. E é isso que o Gabriel Magalhães coloca aqui na entrevista dele. É justamente isso. Que eles acreditam que o Arsenal está próximo de ganhar esses troféus. Na última coletiva do Arteta, antes do final da temporada, o Arteta fala muito sobre essa questão dos troféus, entendeu? Que ele também quer ganhar, que ele também precisa ganhar esses troféus, tá? E que é um desejo dele. Além dele falar que os jogadores estão juntos nessa questão de ganhar os troféus. Ele deixa claro que quando eles saem para as férias, ele deixa o grupo de jogadores escolher onde eles queriam passar a pré-temporada antes de viajar para a Ásia. Então, eles escolheram ali a Espanha, entendeu? Aquilo ali não foi uma escolha da comissão técnica, não foi uma escolha do Arsenal, não foi uma escolha do Arteta, foi uma escolha dos jogadores. E o Arteta também falou que os jogadores estavam doidos para voltar antes, porque eles estão muito motivados. É só você ver a entrevista do Madueke também. O Madueke queria já treinar, queria já estar com o elenco, mas o Arsenal foi, não, cara, você precisa descansar, você viajou para os Estados Unidos, teve uma Copa do Mundo, jogou, então vai descansar e depois você se junta a nós, beleza? Então também não adianta você colocar um jogador que está cansado fisicamente, como é a questão do Madueke, e colocar ele já para treinar numa intensidade muito grande, por quê? O músculo dele já está meio que fadigado, entendeu? Então a chance dele estourar é muito grande. Então ele precisa desse descansar, por mais que seja 10 dias, dar uma descansada ali, curtir um pouco a família e depois voltar com tudo para a disputa dos campeonatos, tá? O Gabriel Magalhães também fala, nos últimos anos estivemos muito perto de ganhar coisas e acabou escapando, mas tenho total confiança no clube e em tudo que eles estão fazendo para ajudá-lo a crescer. E tenho certeza de que este ano estaremos lutando novamente. Então, vocês veem que ele sempre fala este ano. Então, já está na cabeça, provavelmente já está na cabeça dos jogadores, e o Gabriel Magalhães ele é um líder desse grupo, tá? É um dos líderes desse grupo,
que é esse ano, entendeu? E a gente tem que abraçar isso, entendeu? Eles vão dar a vida ali dentro de campo para ganhar os troféus esse ano. Ficou muito próximo no ano passado, tá? A gente deu uma escorregadinha ali na Premier League, tivemos muitas lesões, é claro, porém ali na Champions League também ficamos por detalhes também ali nos jogos contra o PSG. Então, o Arsenal viu que a gente está próximo, tá? Um time que sempre era eliminado nas oitavas de finais, nas quartas de finais, sempre com goleada, entendeu? Tomando goleada, entendeu? A gente já pegava o Bayern morrendo de medo, a gente já pegava o Real Madrid morrendo de medo, já fomos eliminados por Olympiacos, por Sporting, em outras competições europeias. Então, agora tá diferente, entendeu? E os jogadores, eles estão entendendo isso, tá? E o Arteta coloca isso na cabeça do jogador. Isso é muito trabalho do Arteta, tá? Quem não acompanha muito as coletivas do Arteta não consegue entender, mas o Arteta, cara, o que ele mexe com o psicológico desses jogadores é uma coisa muito grande mesmo. Ele continua em um clube como o Arsenal, é claro que queremos ter os melhores jogadores, queremos lutar por troféus, aquele falando sobre os jogadores que o Arsenal está contratando, né? Queremos lutar por troféus, por isso precisamos ter os melhores. Quando os jogadores chegam, o conselho que eu dou é que se concentrem e tentem se adaptar o mais rápido possível, porque já estamos trabalhando muito. Então, acredito que eles já estão em sintonia conosco e acredito que este ano podemos alcançar coisas grandes. Tu vê que sempre no final ele diz, esse ano podemos alcançar coisas grandes. Tá? E ele deixa claro da adaptação do jogador. Já falei sobre isso, se eu não me engano foi na live de ontem. O Arteta, ele é um cara que ele procura agregar muito quando o jogador entra no Arsenal, quando o jogador chega no Arsenal. Ele traz a família do jogador junto, ele procura, por exemplo, o Zubimendi, o Raya ligou pro Zubimendi para conversar com ele, o Madueke, o Declan Rice, o Saka, o Lewis Kelly, o Timber conversaram com ele antes, para já dando aquela adaptação ao jogador, para quando ele chegar no Arsenal, não ser aquele cara, tipo, destacado, pô, ainda preciso... Igual quando a gente chegava numa escola nova, lembra? Pô, a gente não conhece ninguém e tal, a gente fica no cantinho, aí demora uma adaptação, às vezes demora 1 mês, 2 meses, pra gente se adaptar à escola nova, e depois que a gente se adapta... Só que o futebol, às vezes, a gente não tem esse tempo, porque é uma correria muito grande. Então, o Arteta, ele faz esse trabalho. Ele liga para o jogador também antes, para conversar com o jogador, apresentar projeto. Isso deixa o jogador muito mais confortável na hora que ele chega no clube. Então, ele já chega como se ele fosse um jogador antigo no elenco. Ele já chega como um jogador antigo. Então, é importante o clube abraçar o jogador, o clube abraçar a família do jogador, porque nada mais importante para o jogador que a família dele. Então, se a gente abraça o jogador e a gente abraça a família, o cara se sente em casa. A mesma coisa é a família. Quando o clube abraça o filho dele, ou o sobrinho e tal, a família fica confortável de estar ali, porque é muito bom, tá? Estar ali naquele ambiente. Perguntaram sobre o Gyökeres para o Gabriel Magalhães, né? Sobre a comemoração e tal. Aí ele coloca, com certeza quando jogamos contra ele, foi um grande desafio para nós. O que sabemos agora é que ele é um grande jogador que definitivamente teve uma ótima temporada no ano passado. Não deu muitas dicas aí, né? Mas claro que iam perguntar sobre o Gyökeres para ele. Mas ele só fala que é um grande atacante, aquilo que a gente já sabe, que o Gyökeres é um grande atacante, mas não deixa meio que nada escapar. Até porque não sei se ele está sabendo de alguma coisa. Ele só deve saber das informações que estão circulando aí nas redes sociais quando ele entra nas redes sociais. Perguntaram sobre o retorno da lesão dele, né? Para quem lembra, o Gabriel Magalhães ele teve uma lesão no final da temporada, e aí o Kiwior entrou no lugar dele. Então ele fala sobre a lesão dele também, né? Estou progredindo muito bem, já estou treinando com o grupo. Foi um processo um pouco longo, mas estou me sentindo bem agora. Estou trabalhando mais todos os dias para me preparar. Vai ser uma temporada cheia de desafios, mas queremos vencer. Então estou dando o meu melhor, já estou em um bom lugar para poder jogar. Então ele diz aí que foi um período difíceis, né? Um período longo
de recuperação, mas que ele já está pronto para poder jogar. Aí depois perguntam ele sobre o novo contrato, né, que ele assinou recentemente, até 2030 com o clube. Ele diz que cresceu muito no clube, né, que definitivamente começou a trabalhar muito mais dentro e fora de campo. Isso ele fala muito da liderança dele, né. O Gabriel Magalhães ele se tornou um líder dentro de campo, aquele cara que se comunica bastante durante todo o jogo, é aquele cara que se alguém pega um jogador do Arsenal, ele vai para cima, entendeu? Que não deixa nada barato. Então, ele realmente se tornou um líder do Arsenal. Ele é um dos líderes ali do Arsenal, né? Ele completa, né? Acredito que tenho melhorado cada vez mais com a ajuda dos meus companheiros, dos meus treinadores. Definitivamente estou chegando a um nível muito bom e quero continuar com essa liderança, esse espírito, porque sei que eu sou um modelo, mesmo para os meus companheiros de equipe. Então, você vê que o Gabriel Magalhães, aquele cara que era meio tímido quando chegou, tinha dificuldade da língua, quando ele chega no Arsenal, até por isso ele errava bastante, a gente criticava um pouco o Gabriel Magalhães no início da chegada dele no Arsenal, mas o Arteta, em uma entrevista coletiva, falava que ele tinha uma dificuldade com a língua, o Arteta também falou dessa questão com o Kiwior, que o Kiwior, ele chegou muito jovem, tinha dificuldade com a língua, então é outra barreira que às vezes alguns jogadores, eles precisam melhorar, e o Gabriel Magalhães melhorou muito. Ele tinha uma facilidade de falar com o Saliba, porque ele fala francês, né, porque ele jogou lá no Lille, então ele tinha uma facilidade de falar com o Saliba por causa do francês. E com os espanhóis também provavelmente entendia ali mais ou menos o que ele falava. Mas o inglês ele tinha dificuldade, mas agora ele já está conseguindo se comunicar, se adaptar e se tornou um grande líder dentro de campo. Ele também fala que melhorou muito, né, a liderança dele dentro de campo, isso é nítido, né, que ele melhorou essa questão, é um cara que se comunica bastante, que fala bastante, orienta seus companheiros, então isso é uma coisa muito importante e por isso que a torcida do Arsenal começou a gostar bastante do Gabriel Magalhães, porque ele deixa o sangue dentro de campo, ele é literalmente a liderança do Arsenal dentro de campo. Aí perguntam para ele, né, sobre aquela especulação que teve da Arábia Saudita, dele poder sair e tal naquela época. E aí foi a última pergunta, né? Foi sobre essa questão da Arábia Saudita. Então ele falou, não ouvi falar de nada pessoalmente, as pessoas dizem muitas coisas na internet, isso não tirou meu foco, eu estava apenas focado no Arsenal, é aqui que eu quero ganhar troféus. Aí aqui eu discordo do Gabriel Magalhães, tá? Porque teve a proposta, ele ficou balançado com a proposta e ele foi para a reserva justamente por causa disso. Tá? Ele ficou afastado por causa disso. O Arteta falou sobre isso. O Arteta falou sobre a questão do Magalhães, que existia uma proposta, que iria conversar com o jogador. Então, aqui o Gabriel Magalhães ele deu uma mentirinha aí, entendeu? Porque existiu a proposta e ele realmente ficou balançado com a proposta. Então, não é isso que o Gabriel Magalhães está falando. Realmente existiu, realmente ele ficou balançado e justamente por isso ele ficou um tempo na reserva sem ser relacionado pelo Arteta justamente por causa disso. O Arteta falou, entendeu? O Arteta expôs essa informação. Então, é bom deixar claro que essa proposta da Arábia Saudita ela existiu. Tá? E chegou no Gabriel Magalhães sim. Tá? Ele falou que não ouviu falar nada pessoalmente, chegou nele sim, que ele ficou balançado com a proposta da Arábia Saudita. E também tivemos a nossa primeira coletiva do nosso técnico, Mikel Arteta. Deixa só eu pegar a entrevista dele aqui. A entrevista do Arteta foi hoje, logo de manhã cedo, né? Então, ele falou a primeira vez aí com a imprensa depois das férias, começando a pré-temporada aí na Ásia.
Então, a primeira pergunta que fizeram para ele é como estão indo os preparativos, tá? Se ele está revigorado aí depois dessas férias e se ele está preparado para a próxima temporada. Aí ele responde que foi um período muito bom na Espanha, treinou muito duro com as novas contratações, super animado por estar ali, né? Uma recepção ali na Ásia, uma recepção incrível que ele fala, dos torcedores, e adaptando ao contexto, ao clima, e eles não puderam treinar hoje. Ele não disse por que não puderam treinar hoje. Provavelmente é por causa do clima, né? Talvez devia estar muito quente, eles não conseguiram treinar. E que está muito animado para essa turnê de pré-temporada. Então essa turnê aí vai ter alguns joguinhos, né? Que a gente já divulgou, que vai ser Milan, Newcastle e Tottenham, tá? Então vamos ver como é que o Arsenal se sai aí nessa pré-temporada com esses jogos aí. Tá? Outra pergunta, você se sente o impulso que as novas contratações. Você sente o impulso que as novas contratações deram ao grupo? Aí ele diz que é como sacudir uma árvore, tá? Novamente. Então ele quer dizer que quando você sacode a árvore, você substitui os frutos que já estão maduros ali por frutos novos, entendeu? Que vão nascer ali, tá? Ou folhas que já estão secas por folhas novas. Então, ele diz, trazendo novos rostos, eles trazem nova emoção, nova energia também, tá? Então, é isso essa analogia que ele quis dizer. Também contratamos jogadores muito importantes. Acho que todo mundo sente que as alturas têm que ir para um nível diferente. E é o que estamos buscando. Então ele diz que o Arsenal tem que avançar mais no nível. Tá? Então ele acredita que com essas contratações ele alcançou mais um nível aí em relação ao elenco que a gente tinha na temporada passada. Aí pergunta a ele quanto ao trabalho dele, psicológico, com este grupo agora, depois de chegar tão perto nos últimos 2 e 3 anos, que eles podem dar mais um passo adiante este ano. Então ele responde, eles estão totalmente convencidos, o bom é que não preciso convencê-los, eles sabem o quão bons são e o quão próximo estivemos. No final, são esses detalhes que fazem você dar o próximo passo que todos nós queremos. É apenas trabalhar neles e perceber onde eles estão. Então, é aquilo que o Gabriel Magalhães falou. Eles acreditam no próximo passo, eles acreditam que eles podem ganhar troféus nessa temporada e que só depende deles. E o principal, eles acreditam nisso. Porque se o jogador não acredita que ele pode dar o próximo passo, que ele não pode ganhar um título, isso é ruim até para o nosso vestiário. Mas é isso que o Arteta falou. Todos estão convencidos. Ele não precisa fazer esse trabalho. Até por isso, a gente tem uma base. A gente tem jogadores que querem vir para o Arsenal. A gente quer os jogadores que estão terminando o contrato, que renovam o seu contrato com o clube. Justamente por causa disso. Eles acreditam nesse grupo. Eles acreditam no Arteta. Eles acreditam na comissão técnica. Eles acreditam no trabalho que o Arsenal está fazendo. Então, isso é muito importante. Ele continua, as coisas básicas que precisamos ter ao longo da temporada para nos colocar nas melhores chances competitivas, para nos colocar na melhor probabilidade de atingir nossos objetivos, isso é trabalho diário. Essa é uma responsabilidade de cada indivíduo também, cada indivíduo, cada jogador. Então, ele fala que ele faz o trabalho dele como técnico, mas é aquilo que eu acabei de falar, os jogadores precisam querer. E é isso que mostra, os jogadores querem. Os jogadores querem, eles estão dispostos a fazer tudo. Até por isso eu falei, os jogadores queriam voltar antes. O Madueke não queria nem tirar férias, queria estar com o elenco. Então o Arteta deixou os jogadores escolherem onde que eles iam fazer a pré-temporada, que foi lá na Espanha, antes deles viajarem para a Ásia. Então isso tudo é muito importante. E o principal, os jogadores acreditam no Arteta. Então isso é mais um ponto positivo para a gente, torcedor, para o elenco do Arsenal. Aí pergunta, quão satisfeito você está por conseguir o Zubimendi, né? Ele foi um longo processo e ele teve muitas... Isso é muito importante, gente. Olha o que o Arteta vai falar aqui. Foi um longo processo e ele teve muitas oportunidades de decidir se queria vir.
A boa notícia é que este clube é incrível e todos querem vir para ele. Ele deixou algumas oportunidades muito boas para vir até nós. Então isso é um diferencial do Arsenal hoje. Hoje, os melhores jogadores querem vir para o Arsenal. Isso é uma coisa que a gente não tinha até um tempo atrás. A gente tinha que ficar mendigando os jogadores. Os melhores jogadores não queriam estar no Arsenal. A gente perdeu a credibilidade. E o Arteta conseguiu fazer com que a gente conseguisse trazer os melhores jogadores de volta para o clube. E aí vai a minha crítica a algumas pessoas que falam: Arteta out, o Arteta contratou o cara errado e tal. Cara, calma, gente. Calma. O cara tá contratando o que ele acha que é melhor para o time dele. Para as características do time que ele tem, para as características da base que ele tem ali montada, ou um tipo de jogador que ele não tem hoje, mas que ele acha importante ter. Entenderam? Então, calma. A gente precisa ter calma nesse momento. O torcedor do Arsenal, ele explode de uma maneira... ele se auto-sabota, eu já falei isso várias vezes, ele se auto-sabota de uma maneira muito rápida. Eu não gosto desse jogador, não sei o quê. Começa a xingar, calma, gente. Tem jogadores que não se deram bem num clube e quando vão para outro clube se dão bem. Pode dar errado? Pode dar errado também. Não estou falando que todo mundo vai chegar no Arsenal e vai jogar, pô. Não, pode acontecer de jogar mal também, não se adaptar. Pode acontecer. Mas vamos pelo menos esperar o cara entrar em campo. Não criticar só porque o cara chegou. Entendeu? Aí ele continua: estamos todos muito impressionados com o que vimos nos últimos 7 a 10 dias, porque uma vez que você tem o jogador diariamente e você vê seu caráter, sua personalidade e o quanto ele vai trazer para o time. Então, ele é só elogios ao Zubimendi. O Zubimendi era um jogador que ele queria muito no Arsenal e ele conseguiu trazer esse jogador. Então, eu acredito que o Zubimendi ele foi um adicional muito grande para o Arsenal. E me arrisco a dizer aqui que o Zubimendi ele vai ser mais importante do que o camisa 9. Sendo bem sincero, eu acredito que a posição que o Zubimendi joga ele é mais importante para a gente hoje do que a gente trazer o Gyökeres para ser o 9. Barão, mas a gente precisa de gols. Tá, mas a gente também precisa não levar gols. A gente precisa de uma proteção ali, a gente precisa de um cara inteligente, um cara que vai ativar os atacantes, que vai tirar o peso ali do Odegaard, tirar o peso do Rice, que era uma coisa que às vezes o Partey deixava a desejar. Entendeu? Era uma coisa que às vezes o Partey deixava a desejar. E vamos ver o que o Zubimendi vai entregar nisso aí. Tá? Vamos ver o que o Zubimendi pode entregar pro elenco do Arsenal nessa temporada. Aí faz uma pergunta para ele totalmente desnecessária, né? Que é uma pergunta que quem conhece o Arteta sabia que ele não ia responder sobre isso, tá? Então, mas perguntaram: quão perto você está de assinar com o Gyökeres? Cara, o cara tem a oportunidade de fazer uma pergunta pro Arteta. Se eu tenho... Eu sou um cara que acompanha as coletivas do Arteta há muito tempo. Era o tipo de pergunta que eu não faria para ele, porque eu sei que ele não vai responder. Então ele fala: não posso comentar sobre nenhum jogador que ainda não faça parte do nosso grupo. Quando tivermos algo concreto a oferecer a qualquer jogador, faremos isso. Cara, é protocolar essa resposta do Arteta. Não tem necessidade nenhuma de você fazer essa pergunta, porque ele não vai te responder. E ele vai dar exatamente essa resposta. Ele sempre dá essa resposta. Quem acompanha a coletiva do Arteta já sabe de cor a resposta que ele vai dar. Que ele não comenta sobre jogador que não é do Arsenal. É exatamente essa resposta que ele dá em todas as vezes. Todas as vezes. O cara tem uma oportunidade de fazer uma pergunta e faz uma pergunta dessa sabendo que o Arteta não vai responder. Infelizmente. Aí depois pergunta ele: você tem 4 jogadores que você espera, né, que se juntem ao Arsenal em Singapura, tá? Não sei por que o cara falou 4. Eu imagino o Mosquera, o Madueke. Talvez o cara tá pensando no Gyökeres e mais um. Entendeu? Não sei quem é esse quarto, talvez. Fábio Vieira? Acho que Fábio Vieira não. Entendeu? Não sei quem seria esse quarto, tá?
Mas ele responde: ainda há muito tempo na janela e ainda estamos buscando em termos de números. Estamos curtos e temos que melhorar a profundidade e a qualidade do elenco. Então ele continua falando que ele continua achando que está curto, tá? Porém, está curto por quê? Falta o 9? Será que é só o 9 que falta ali para ele? E aí por isso que ele está falando que está curto ainda? Então a gente não sabe. Quem conhece o Arteta sabe que ele é uma incógnita, ele é uma interrogação. Aí ele coloca: estamos constantemente procurando no mercado. Até que isso aconteça, concentre-se nos jogadores que temos e concentre-se neles. E estou muito satisfeito com o que vi nos últimos 10, 15 dias. E aí perguntam a ele, né, dos jovens jogadores, quem podemos esperar fazer uma promoção, né, para o time principal. E ele diz: eles têm uma oportunidade e a janela está aberta. Quem bater com tanta força e chutar a porta terá essa oportunidade. Vamos ter jogos agora, então cabe a eles. Então o Arteta também deixa claro que vai utilizar os jovens jogadores nessa pré-temporada aí do Arsenal ali na Ásia. Outra pergunta que fizeram, até acho pertinente, porém a gente sabia que ele não ia responder, que era sobre o Partey, tá? Perguntaram a ele sobre o Partey, sobre as acusações do Partey, etc. E aí ele respondeu: o clube foi muito claro em sua declaração. Há muitas questões jurídicas que são muito complicadas, então não posso comentar nada disso. Tá? Então parece que o Arteta já tem uma noção do que o Partey está respondendo. Tá? Então ele deixa claro aí que existem questões jurídicas muito complicadas em relação ao Partey. E aí ele não vai comentar sobre o assunto, e acho justo ele não comentar sobre o assunto, mas deu uma boa resposta ali. Não deixou o entrevistador ali, né, sem resposta. Aí perguntam a ele, muitos torcedores têm dúvidas sobre a forma como o assunto foi tratado pelo clube, né? Continua, né, sobre a questão do Partey ali, né? Mais uma pergunta sobre a questão do Partey. Você sente confiante e confortável de que o clube seguiu todos os processos corretos nisso? Então eles falam, né, porque muita gente criticou a forma como o Arsenal abordou esse caso do Partey, porque diziam que o clube já sabia, e realmente já tinha saído muitas notícias sobre a questão do Partey, e ele continuou jogando, o Arsenal pensou em renovar, até a pedido do Arteta, né, a renovação do jogador. E aí nessa ele foi categórico, só sim, 100%, e não continuou com o assunto. Aí perguntaram, eu não entendi porque perguntaram isso, mas perguntaram sobre o Calafiori em específico, tá? Visto que tivemos muitos jogadores lesionados na temporada passada, e o jornalista, não sei se talvez um jornalista italiano, perguntou sobre o Calafiori, e aí ele respondeu uma grande temporada para ele. Ele parece muito animado, sabemos que uma das maiores coisas que temos que alcançar nesta temporada é a disponibilidade. Então, o Calafiori, que ficou pouco disponível na temporada passada por causa das lesões, o Arteta inclusive fala sobre isso, ele fala: é verdade que as duas principais lesões que ele teve foram com a Itália. Tá? Então, isso é um ponto importante de se dizer. As duas lesões que o Calafiori teve foram a serviço da seleção italiana. Mas essas coisas podem acontecer. Tá todo mundo suscetível a isso. Quando você vai para a sua seleção, e até no próprio clube você está suscetível. A gente lembra que o Kai Havertz ele se lesionou ali naquele período ali de alguns dias que o Arsenal tinha para descanso, onde a gente viajou para Dubai, e aí o Kai Havertz se lesionou lá no clube. Tá? Então, o jogador em alta performance está suscetível a isso. Aí ele pergunta como estão indo os preparativos. Não, aí aqui já repete, né? Novamente. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, foi isso. A última pergunta foi a do Calafiori. Então, o Arteta deu sua primeira entrevista coletiva hoje. Deixa eu voltar aqui. Deu sua primeira entrevista coletiva hoje. Teve a entrevista do Gabriel Magalhães.
Então, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo também, vocês me avisam que quando tiver entrevistas exclusivas assim com o jogador, eu trago aqui para vocês terem uma noção do que o jogador está pensando, o que o jogador acha do clube, entendeu? Que aí eu trago essas informações para vocês. Então, gente, obrigado. Não esqueça de dar o like no canal, sininho para receber as notificações. Siga a gente nas redes sociais que está aqui embaixo para a gente poder crescer cada dia mais. Tá bom? Então, pessoal, meninos e meninas, até a próxima. Fui!